E aí galera, beleza? Aqui é o professor Antônio Helder, professor de Direito Administrativo. Preparei um simuladozinho de 20 questões para vocês e tá aí na descrição do vídeo o simulado, vocês imprimem, beleza? E a gente vai responder aqui. Vai ser o seguinte, ó. O servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde ele trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. Considerando a situação hipotética, julgo o item a seguir. Sob o fundamento da ilegalidade, a administração pública deverá revogar o ato de nomeação. Já está errado. Por quê? Porque se o ato é ilegal, não revoga, anula. Beleza? Segunda questão. Ele traz dois textos aí, enunciativo, né, que não serve para porra nenhuma. O direito, parará. Aí depois, considerando que a premissa é aplicada, julgue os itens. Então, os textos não servem para porra nenhuma, só vai servir para cansar você no dia da prova. Beleza? Então, vai lá. Com relação à organização da administração pública, centralização desconcentrada, compreende, então ele vai falar de desconcentração, que é a criação de órgão, beleza? Centralização desconcentrada compreende a atribuição administrativa conferida a uma única pessoa jurídica dividida internamente em diversos órgãos públicos. Beleza, show de bola. Como se faz em relação aos ministérios. Perfeito. Desconcentração é exatamente a distribuição da organização da administração, quando a administração cria órgãos, né? Ministério e secretaria são órgãos. Beleza? Show de bola. 3. A supremacia do interesse público, sublinha, supremacia do interesse público, sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público são dois princípios da administração, se constituem princípios superiores em relação aos demais. Errado. Por quê? Não há hierarquia entre os princípios. Coloque isso no teu coração. Não há hierarquia entre os princípios. E outra, bota outra observação aí no teu material. Os princípios, eles não se anulam, eles se completam, eles se conjugam. Beleza? Pra frente. 4. Em se tratando dos requisitos, sublinha requisitos, é importante, requisitos e elementos, COFIFOMOB, beleza? O nome dela é COFIFOMOB, ela é dos requisitos, também chamados de elementos do ato administrativo. Já se ligou nessa musiquinha que eu inventei, né? Pra gente saber que são competência, finalidade, forma, motivo e objeto, são requisitos ou elementos do ato administrativo. Em se tratando dos requisitos, atos administrativos, a tipicidade pressupõe que a função pública deve ser precedida de uma legislação positivada anteriormente ao ato do agente público. Bicho, a tipicidade até diz isso, mas a tipicidade não é um dos requisitos, beleza? Quais são os requisitos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, beleza? Tipicidade é atributo, então tá errado por causa disso. 5. O ato anulatório, quando comparado ao ato administrativo, é ato primário, discricionário e declaratório. Brother, anulatório, se anula é porque é ilegal, beleza? E o ato que anula, ele não é discricionário, porque o ato discricionário não vai ser anulado, vai ser revogado. Show de bola? Questão errada. Considere parará, julgue o item a seguir. Não serve para nada esses enunciados. Na comparação entre polícia administrativa e polícia judiciária, tem-se que a natureza preventiva e repressiva se aplica igualmente às duas. Certo. Pô, porque a natureza preventiva e repressiva, ela se associa à função de polícia administrativa e polícia judiciária. Beleza? Poder de polícia da administração. Ó, poder de polícia, o direito que a administração tem de restringir o direito de um em prol da coletividade. Coloque isso na cabeça. O que é o poder de polícia? É o poder que a administração tem de restringir o direito de um em prol do direito da coletividade. Vamos para frente. 8. Aplicação de pena a um servidor público. Ó, pena, penalidade, sanção. Se é a um servidor público, esse cara tem vínculo especial com a administração. Então, é o quê? Poder disciplinar. Aí ele está trazendo o quê? Poder hierárquico. Está errado. 9. Um policial que estiver exercendo a função de comando pode chamar para si a competência de um agente subordinado em caráter excepcional. Brother, exato. Ó, a delegação e a avocação, ela só pode ser em caráter excepcional, devidamente justificado e por tempo determinado. Beleza? A avocação e a avocação em delegação não pode ser para sempre. Bicho, é questão lógica, raciocínio lógico. Ó. Se o gato mia, o cachorro late. Sim, então.
Por quê? Porque, brother, se delegar ou avocar a competência para sempre, quem está delegando a competência não vai ter mais a competência, porque vai estar delegando para sempre, beleza? Então tem que ser temporária, excepcional, né? Por um fator territorial, tecnológico, que explique a necessidade de delegar ou avocar. Show? Lembrando que existem exceções para as delegações, beleza? Isso está no artigo 13 da Lei 9.184, dá uma olhada lá. Em caráter excepcional. Contudo, não poderá fazê-lo em relação a um colega de comando. Tá certo, né? Porque, pô, é um colega de comando. Como é que ele vai avocar? Não. O policial estiver exercendo a função de comando pode chamar para si a competência de um agente subordinado. Certo, em caráter excepcional. Contudo, não poderá fazê-lo em relação a um colega de comando. Lógico, se ele está no comando, o outro cara também está no comando. Como é que ele vai avocar a competência do outro? Sem lógica, né? Isso é raciocínio lógico. Lembra, todas essas questões são CESP, tá certo? 10. Um agente público que produza dano ao particular obriga o Estado a indenizar o particular. Beleza. Desde que a vítima comprove que a omissão é a causa do prejuízo. Não precisa. A vítima só precisa comprovar duas coisas. Dano e um nexo entre a ação do Estado e o dano que foi causado a ela, a vítima. Certo? Então a vítima só precisa provar duas coisas. Bicho, se a vítima tivesse que provar omissão ou não do Estado, brother, a vítima nunca, o terceiro lesado nunca ia conseguir ganhar judicialmente do Estado, porque o Estado é o mais rico do que qualquer pessoa, né? Lógico. Beleza? 11. Ele vai contar uma historinha na questão 11. Ó. Rodrigo, tenente da PM do Distrito Federal, e a sua namorada foram assistir a um filme que estava em cartaz. Rodrigo, que comprou apenas o ingresso da sua namorada, mostrou sua identidade funcional e entrou sem pagar o ingresso. Então, vê, ele utilizou da função pública e qual foi a finalidade? Foi o interesse público? Não, foi o interesse privado, né? Então, considerar a situação hipotética acima descrita e os princípios da administração pública, julgue o item a seguir. Rodrigo agiu com desvio de poder, visto que se valeu da prerrogativa legal para atingir fim pessoal não amparado pelo ordenamento jurídico. Correto, né? Por quê? Porque quando o servidor ele age, ele tem que agir buscando o interesse público. E nesse caso aí, o exemplo, o tenente, ele fez alguma coisa buscando interesse particular. 12. O fiscal de posturas de um município embargou determinada obra. Bicho, se ele embargou determinada obra, essa obra é do particular, então ele está usando o poder de polícia. Vamos lá. O fiscal de postura de um determinado município embargou determinada obra e autuou o responsável em razão de a construção estar em desacordo com o Código de Obras vigente. Se liga que ele vai falar poder de polícia. Com relação a essa situação hipotética e os poderes administrativos, julgo o item seguinte. O fiscal de posturas praticou o ato no exercício do poder de polícia. Tá vendo aí? Correto, pô. Por quê? Porque o poder de polícia foi restringir o direito de um em prol da coletividade. 13. Acerca do Parará, julgo o item seguinte. O Poder Judiciário pode avaliar a legalidade dos atos administrativos, sejam eles vinculados ou discricionários. Tá correto. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele pode analisar a legalidade dos atos, seja um ato vinculado, seja um ato discricionário, o Poder Judiciário analisando a legalidade. Se liga, quando o CESP falar contigo e disser o Poder Judiciário pode avaliar os atos administrativos, cara, ele quer dizer que esse ato foi feito pelo Poder Executivo. Se liga nisso. 14. De acordo com os preceitos da administração pública, julgo o item a seguir. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, integrantes da administração direta, indireta, até aí tá certo, não estão sujeitas a procedimentos licitatórios. Pô, tá errado, velho. Tá errado. Todo mundo da administração pública tem que licitar, beleza? Isso é decorrente de quê, se o SESC perguntar? Isso é decorrente do princípio da indisponibilidade de interesse público, do princípio da igualdade. Por quê? Porque a licitação ela vai dar oportunidade igual a todo mundo que concorrer ao edital licitatório. Beleza? Show. Próximo.
Com relação à organização política administrativa, eu julgo de seguir. Haverá descentralização administrativa quando, por lei, competência de um órgão central forem destacadas e transferidas a outra pessoa jurídica estruturada sob o regime de direito público ou sob a forma de direito privado. Exatamente, descentralização. Na administração direta, ela cria por lei, ou autoriza a criação. Autarquia, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Aí você diz, olha, mas quando ele fala aí, transferidas a outras pessoas jurídicas de regime de direito público ou sob a forma de direito privado. Lembra, pô, a autarquia é necessariamente direito público, mas a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas são de direito privado, beleza? Desculpa. Então, correto, né? Vamos para frente. Considere que os poderes... julgue o item a seguir. A concessão de licença é ato vinculado. Haja vista que a administração pública está obrigada à prática do ato quando forem preenchidos os requisitos pelo particular. Beleza, ó. Licença é vinculado. Autorização é discricionária. Pensa na tua CNH. A tua CNH, tu pleiteou perante a administração pública exatamente a uma autarquia chamada Detran, né? Que tem a competência para a prática do ato Carteira Nacional de Habilitação. É delegado do Denatran, mas vamos pensar assim. Você pleiteou perante uma autarquia, que é o Detran. Então o que acontece? Bicho, se você preencheu todos os requisitos, não tem como o diretor do Detran dizer, meu irmão, esse cara não sabe dirigir não, vou dar não, habilitação. Não tem como ele fazer isso, beleza? Não tem como. Show? Então, a licença ela é vinculada. Vou continuar. Todavia, caso o agente público, no cumprimento do ato, verifique que a ação contrária ao dispositivo legal, exatamente essa ideia do cara do Detran, Peraí só um minuto. Exatamente essa ideia do diretor do Detran, beleza? Imagina ele, porra, esse cara não sabe dirigir não vou dar habilitação. Não pode. Todavia, caso o agente público, no cumprimento do ato, verifique que a ação contrária ao dispositivo legal atenderá com maior eficiência ao interesse público, poderá agir de forma distinta do que prevê a lei, prestando a devida justificativa. Não pode, velho, não pode. Porque licença é vinculada. Atingiu todos os critérios, a habilitação vai estar na sua mão. 17. Considerando parará, julgo a seguir. Tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária, embora tratem de atividades diversas, enquadram-se no âmbito da função administrativa do Estado. Massa. Uma vez que representam atividades de gestão de interesse público. Exatamente. Eu vou ter dois tipos de polícia, que é a polícia administrativa e a polícia judiciária. Lembrando que, cara, eu posso ter, por exemplo, eu sou policial civil, certo? Então, polícia judiciária. Mas em algum momento a polícia civil pode ser polícia administrativa? Lógico que pode. Vai depender da função que vai estar desempenhando. E o que é mais importante? É a ideia de poder de polícia. Restringir o direito de um em prol da coletividade, beleza? Tem alguns vídeos meus falando sobre a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Dá uma procurada no YouTube que você vai encontrar. 18, penúltima questão. Rapidinho, né? Massa. No que se refere a julgo a seguir. Então, percebe que não serve de porra nenhuma esses enunciados. O vício de finalidade, sublime finalidade, o vício de finalidade do ato administrativo, que não cause lesão ao patrimônio público, nem prejuízo a terceiro em regra, poderá ser convalidado pela administração pública. Errado. Por quê? Porque só pode haver convalidação quando há vício na competência ou na forma dos requisitos e elementos dos atos administrativos. Lembra dos requisitos? O nome dela é COFINFOMOB, ela é dos requisitos, também chamado de elemento do ato administrativo. Então, quando o vício for ou na competência ou na forma, a administração pode anular, se liga na súmula 473, a administração pode anular, mas a administração também pode convalidar se o vício for na competência e na forma. Aí se o CESP ainda perguntar a você assim, nunca perguntou, mas vamos lá, convalidar um ato administrativo que tenha vício ou na competência ou na forma, a administração está buscando o princípio da eficiência, show de bola, perfeito. Penúltima. Parará, julgo a seguir. Tanto os atos administrativos discricionários como os atos administrativos vinculados podem ser anulados ou revogados. Errado, né? O ato administrativo vinculado ele não pode ser revogado. No máximo ele pode ser anulado, beleza? Por quê? Porque a discricionariedade,
O mérito administrativo está na discricionariedade, exatamente nos requisitos motivo e objeto de um ato discricionário, que é exatamente a análise de oportunidade e conveniência do administrador naquela situação fática. Show? É show, papai. Próximo, último. Fê, 15 minutos a gente resolveu 20 questões, que massa, né? E ainda comentou. Pô, parará, joguito a seguir, não serve pra porra nenhuma. Vamos lá. A administração pública deverá delegar aos particulares a execução de determinado serviço público, mediante concessão que constitui ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Cara, quando a concessão de serviço público não é precário. Precário pode ser a permissão de serviço público. Beleza? Show de bola. 20 questõezinhas rápidas, comentadas para você aí no YouTube e todas as redes sociais. Valeu? Um abraço.